Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o Jornal Sol, onde procuramos sempre discutir aquilo que são os assuntos políticos e sociopolíticos da máxima importância e que, infelizmente, mas não por motivos difíceis de escrutinar, estão tantas vezes e tão a miúde arredados de espaços principais de debate público. Já sabem, aqui procuramos sempre debater com um D maiúsculo, a política com P maiúsculo. Hoje vamos abordar um assunto que já apareceu uma ou outra vez por aí, em alguns jornais, mas que, na verdade, não teve ainda o espaço de discussão e de reflexão que, evidentemente, é necessário. É sempre necessário. Refiro-me às cidades dos 15 minutos, que têm sido vendidas, propaladas como bairros onde a vida será tão saudável, tão salubre e tão feliz, porque tudo estará à mão de semear. Tudo aquilo que nós necessitamos estará ali a 15 minutos apenas de distância. Só que talvez não seja assim e por isso hoje temos contraditório aqui no Córtex Frontal com a Mónica Rodrigues. Mónica, muito obrigada por ter juntado muito obrigada aqui também ao Córtex. A Mónica Rodrigues é a diretora adjunta do Blind Spot e vai então juntar-se a nós para podermos abordar e refletir um pouco sobre esta questão das cidades dos 15 minutos, que certamente tu que acompanhas este tema também tens reparado que vai aparecendo salpicado na comunicação social, mas sempre vendido como uma enorme benesse, uma conquista do progresso e da civilização. Mas será bem assim, Mónica? É verdade, é verdade. Obrigada a todos uma vez mais. Boa tarde, Boa Joana. tarde. É mesmo a cidade de chave na mão, como se pode dizer. Cidade de chave na mão. Exatamente, cidade de chave na mão. Uma maravilha. Uma maravilha. Tudo pronto. Mas, até por experiência histórica, não é? E quem não sabe história está condenado a repeti-la, Claro. como nós costumamos dizer, até a experiência histórica leva-nos a desconfiar do tão proclamado bem comum, não é? Isto é para o bem comum, é para o bem de todos os cidadãos, porque nós sabemos que na antiga União Soviética as primeiras experiências de cidade dos 15 minutos foram construídas em Moscovo, primeiramente com uns mega edifícios tipo stalinista, complexos residenciais que em 1920 e pouco começaram por ser destinados só às elites. Okay. Depois foram estes complexos residenciais que chegavam a ter 10 andares, mais de 500 apartamentos. Uau. Tinham nos andares mais inferiores, cinemas, teatros, lavandarias, até escolas para crianças. Na altura não havia muito. Cafés, restaurantes, lavandarias, portanto, tudo aprazível e as pessoas podiam nem sequer sair do prédio. Foram replicados depois, numa expressão até feliz que se costuma utilizar pelos entendidos como as 7 irmãs. Portanto, foram construídos outros 7 mega edifícios ou mega complexos e realmente tudo parecia estar ali pronto, não é? De chave na mão. Foi um conceito replicado também para as cidades dos militares, que digamos, pertenciam aos militares. Houve complexos destes destinados a cientistas e destinados também a trabalhadores na indústria. Pois, exatamente. Só que e as pessoas viviam felizes até terem chegado à segunda metade da década de 30, quando se descobre que desapareciam pessoas ou eram presas e se veio a perceber que desde o ascensorista ao administrador havia infiltrados dos serviços de informação soviéticos e quem não alinhasse pelos paradigmas da sociedade vigente era presa ou desaparecia, inclusivamente. É porque em termos de vigilância, de controlo, de monitorização, realmente é muito mais fácil se tiveres as pessoas num raio de 15 minutos, não é? Claro, está tudo perfeitamente controlado, aliás. Este modelo replicou-se e na década de 80 ainda era existente, tinha duas grandes vantagens. Por um lado, a reputação, portanto, a pessoa poder viver num complexo desses dava-lhe um certo era tipo um condomínio de luxo, é isso? Sim, exatamente. Era chique. Chique, exatamente. E também porque era mais rápido, não é? As pessoas tinham ali tudo à mão, portanto, um certo conforto. Contudo,
eram prédios que, na década de 80 ainda, tinham um forte controle policial. Todas as pessoas que não pertencessem à universidade, por exemplo, no caso dos espaços destinados à ciência, não podiam entrar no prédio e para haver autorização para ter visitantes tinha que se fazer um pedido, portanto, com toda a burocracia que levava tempo, e só algumas pessoas de família é que podiam estar habilitadas a visitar os seus familiares no prédio durante algum tempo. Portanto, esta experiência, também que é extrema, podem-nos dizer, se nós nos lembrarmos dos antigos países do leste, também sabemos que descobriu-se depois que uma grande parte dos prédios estava ligado também aos serviços secretos com uns sistemas de vigilância, sim, exatamente. A mim isso tudo soa-me a prisões a céu aberto, não é? Tal e qual. Prisões, uma espécie de mini-gulags, não é? Gulags voluntários, não é? Gulags voluntários, sim, mas a coisa é vendida de outra forma, não é? Pois. Isto é vendido como, uma vez que existem situações extremas climáticas, estamos a viver um período claro, de nos anos 20, grandes certamente, problemas. Há bocado eu estava a ouvir e estava a pensar, nos anos 20, certamente, essa dimensão não seria aduzida, não é? Porque não se falava de alterações climáticas. Sim. Agora a cidade de 15 minutos é vendida por muita gente bem pensante, benquista. Como um bem. É preciosa até porque protege o ambiente. Sim, aliás, a própria história também nos diz que cada vez que alguém começa a falar no bem comum, normalmente está associado à tirania, não é? Acaba mal. Isto é a história. É sempre tudo para o nosso bem, não é? É tudo, exatamente. É tudo para o nosso bem. Mas quem define o que é o bem comum, quem define o que é o bem comum também varia muito em função das ideologias, não é? Atualmente, o caso mais paradigmático é Oxford, que no período Oxford já é uma cidade de 15 minutos, não é? Sim, embora eles neste momento estejam a reaver, deixaram cair a designação dos 15 minutos por causa da reação do público. Porquê? Porque o branding, o marketing é importante também. Claro, porque depois do primeiro confinamento, creio eu, portanto em 2021, foi construída uma pequena amostra dos cidadãos de Oxford e fez-se um questionamento, portanto fez-se um inquérito para saber o que é que as pessoas achavam de, por exemplo, não terem que utilizar ou terem a cidade organizada de forma que não precisassem utilizar o carro. Exato. E mais outras características. Amplos passeios pedonais, isso também é muito vendido nas cidades de 15 exatamente, minutos. Cheios de jardins também, portanto transformar uma série de espaços em jardins. Cidade de jardins, chave na mão, muitas bicicletas, muitas trotinetes. Exatamente, para afastar o quê? Para diminuir justamente a poluição, não é? Por causa do carro. E então, depois do inquérito feito, chegou-se à conclusão que as pessoas tinham concordado, nunca identificaram bem, foi a percentagem de pessoas que foi inquirida, foi uma pequeníssima parte das pessoas inquiridas. Não se tratou provavelmente de um referendo, não é? Não, nem nunca, depois, pelo que eu tenho acompanhado, nas discussões municipais, os próprios cidadãos de Oxford dizem que nunca este ordenamento do território tinha sido incluído no programa dos partidos pré-eleições, não é? E nunca tinha sido apresentado de uma forma formal aos cidadãos. Portanto, o que houve foi... Quanto mais transparente. Nem formal, nem transparente. Sim, exatamente. O que houve foi, depois do primeiro confinamento, assim, um rápido questionamento a alguns cidadãos e chegou-se à conclusão de que, então, as pessoas que, sobretudo jovens e senhoras, concordavam que, por exemplo, a cidade fosse dividida em 6 setores, concordavam que uma cidade dividida em 6 setores soa-me logo a campo de concentração. Os tais gulags, não é? Os tais mini-gulags. Até a própria terminologia às vezes deixa alguma perplexidade, não é? No seu uso. 6 setores, dizias tu, perdão? Só podiam sair com o carro 100 vezes por ano, tinham que fazer o pedido à Junta de Freguesia, ao Council, para poderem utilizar os carros, tinham que pagar para poderem utilizar os carros. E realmente as pessoas começam a pensar, mas espera aí, eu compro o carro, eu pago a gasolina, eu agora com o LES vou pagar ao quilómetro, ainda tenho que pagar para pedir autorização para utilizar o carro
e só 100 dias por ano, porque o trânsito ficava condicionado dentro destes 6 setores a indivíduos que podiam utilizar carros como ligados às forças de segurança ou então na área da saúde, não é? Os trabalhadores na área da saúde ou bombeiros, polícia, esses podiam utilizar. Estou a ver. Eu adoro esta fiscalidade verde que diz que protege o ambiente sempre fazendo o contribuinte pagar mais, não é? Mais imposto, mais taxa, mais taxinha. Sim, completamente. É assim que nós vamos salvar o planeta. Sim, é verdade. É tudo, no fundo, é para taxar, não é? Claro. No fundo é para taxar. Taxar, controlar, tem essas vantagens todas. Sim, exatamente. Acresce de que a estas características da cidade de Oxford ainda se pretendia a edilidade instalar mais câmaras. Videovigilância por todo lado. Portanto, o visionamento facial, a identificação facial, era uma forma de ficar legitimada depois para todas as circunstâncias. Claro que dizem os detratores, quem não deve não teme. Sim, mas quem não deve não teme, mas quer dizer, até os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos, não é? Quer dizer, começa logo, claro que o grande argumento é diminuir, portanto, a criminalidade, levar que o homem contribua cada vez menos para as alterações climáticas e reduzir a mobilidade. Ora, ainda recentemente, há uns meses atrás, talvez nem há um ano, na cidade de Las Rosas, que é a primeira cidade dos 15 minutos a ser implementada em Espanha, os cidadãos começaram a fazer perguntas. Certo. Então, mas espera aí, também não podemos utilizar o carro. Temos que pedir autorização, mas já falam, deixam aí algumas questões em aberto, que é o cidadão pode sair do seu setor, quantas vezes pode sair do seu setor e durante quanto tempo. Portanto, o questionamento do município já vai neste nível. O ouve estas coisas, parece estar numa realidade completamente distópica, não é? Não, completamente. Eu que nasci e cheguei plenamente à minha idade adulta no século XX, sinceramente isto parece uma realidade paralela. Às vezes já ouvi falar destas coisas. Joana, às vezes eu tenho escrito algumas coisas nestas áreas e às vezes eu chego a ter colegas que me dizem que a realidade que eu descrevo é uma realidade que eles não encontram. E eu disse, pois, em Portugal ainda não. Ainda não chegou. Mas não é por acaso... Mas já se ouviu falar, tenho ouvido falar. Sim, não é por acaso que a Madame von der Leyen, não é? Acabou por, penso eu, criar um outro pelouro para um novo comissário na área da habitação. Pois. Portanto, esta questão da habitação tem muito que se lhe diga, não é? Sim, é bom, complexa, porque complexa. cidades que quem conhece Paris, quando a reestruturação de Paris foi feita por Haussmann, não é? No final do século XIX, último quartel do século XIX, ela já foi imbuída deste paradigma. Digamos que à mão, não é? À mão, o indivíduo tinha a farmácia, tinha o mercado, tinha a frutaria na rua, ao fim de semana. Portanto, tinha um conjunto de serviços à sua volta, tinha as escolas. Um bom bairro, e é assim. Qualquer bom bairro residencial. Claro, não é? claro. Eu, por exemplo, vivo em Alvalade, é um bairro residencial que tem tudo. Tem tudo, até cinema tem, não é? Mas não há cá restrições. Eu saio com o carro de Alvalade muito mais do que 100 vezes por ano. Pronto, mas vá lá. E não pago. Tu poderias até estar salvaguardado uma vez que trabalhas na área da saúde. Portanto, Hélas, não é? Não é por aí. Mas, quer dizer, a própria cidade, então, de Paris, já foi concebida com esse objetivo. Pois, lá está. É muito útil, não é? Como bairros, lá está, porque Campo de Ourique, Alvalade, Lisboa, são também o mesmo espírito, eu penso. Se o indivíduo quiser ir fazer compras a Campo de Ourique, ou se o indivíduo vive no bairro 14, mas quer ir ao 16, pode ir. Não há entraves. Com estas cidades, nos 15 minutos, isso não está explícito. O que me faz lembrar... Então já não são 15 minutos, são só 5 minutos, não é? Pronto, o que me faz lembrar não só a experiência histórica, não é? Como também a economia comportamental com a doutrina do nudge, não é? Sim. Todos nós sabemos que o nudge dá-se um empurrãozinho, não é? E como sabemos que o cérebro tem aversão à perda, então constroem-se os pacotes de política de ordenamento do território para os cidadãos, justamente criando
a expectativa do ganho, não é? Para o cidadão, uma vez que é para o bem comum, vai ter tudo à sua porta. Não se falando depois da fatura. Claro. Como nós vemos nas cidades dos 15 minutos da União Soviética, ou como o caso da China, porque na China também vemos muita coisa. Sim, sim. Vemos que o cartão de multibanco ou o cartão de crédito não funciona em alguns locais, 15 minutos depois. Também vemos que há bairros em certas cidades que estão limitados. China, Mónica, a China já tem várias cidades de 15 minutos, pois não é? Pois Muitas. já. Sim, mas noutras cidades que ainda não são de 15 minutos, mas têm bairros de 15 minutos, é preciso mostrar um cartão para saídas que estão perfeitamente identificadas, como nós temos no nosso metro. Não se tem cartão, portanto, não se tem crédito, cartão, não se sai, não se pode sair, fica-se dentro. Não é? Portanto, mas estas, por exemplo, em Oxford, as saídas, a mim parece-me, não sei se tu concordas, Mónica, sim, mas parece-me que estas cidades de 15 minutos estão numa fase experimental ainda, não é? Claro. Em testes, em balão de ensaio, e que estão a aprimorar, parece-me a mim, a aprimorar esta técnico-sociedade, não é? Porque isto é reengenharia social, como tem sido feito noutras matérias, inclusivamente em saúde, parece-me que estão a aprimorar, mas, por exemplo, em Oxford não se podia sair de carro, mas a pé as pessoas podiam entrar e sair à vontade. Eu podia entrar em Oxford, não run em Oxford. Sim. Mas aliás, no limite pode só poder entrar ou ter X visitas. X visitas por... por exemplo, uma coisa aqui em Lisboa, o Moedas já falou da cidade de 15 minutos para a capital, que é só a capital, não é? De fazer isso em Lisboa, mas, por exemplo, em bairros críticos, como o Bairro Alto, já se fala, a propósito de controlar os carros, de ter que haver um limite para as visitas que as pessoas recebem carros, não é? Duas visitas por carro, ao dístico, não é? De residente. E acho que a proposta que foi, não sei se chegou a ir para a frente ou não, mas a proposta era uma coisa deste género. 2 visitas por dístico, não é? Isto gerou a maior confusão, porque então eu não posso visitar ninguém de surpresa, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, mora no Bairro Alto, eu não posso lá aparecer de surpresa em casa, não é? Tem que dar uma autorização, bom, enfim, só confusões, mas parece-me que de facto tem havido aqui e acolá testagem para esta tecnossociedade. Sim, mas Joana, por exemplo, em Paris, há zonas que são pedonais, já são pedonais há muito tempo, não é? Pronto. É muito melhor em Paris andares de metro do que levar no carro. É impossível. Sim, nunca mais, nem sequer consegues... Em Paris e em muitas megalópolis, exatamente. Não é? Portanto, há vantagens. A questão aqui claro que há vantagens. Do controlo e da imposição, não é? Porque quando as coisas não são ditas... Em Lisboa, não estamos tão mal assim, porque há discussão pública, há um conselho de 50 cidadãos, por enquanto, não é? Em que as pessoas têm sido informadas. Há vários pósteres espalhados pela cidade de Lisboa a falar da cidade dos 15 minutos. Verdade. Portanto, isto não é uma teoria da conspiração. Há debate, não é? Tem havido debate. Aliás, a própria Câmara acabou de fazer há uns meses atrás um protocolo com a Faculdade de Arquitetura para justamente se poder pensar qual era a melhor forma de organizar a cidade. Porque eu também compreendo que o trânsito é caótico. Sim. Mónica, é preciso o ordenamento do território, não é isso que está em causa, não é? Não é isso que está em causa, exatamente. Aliás, eu estava a dar o exemplo do meu bairro, não é? De Alvalade, como um bom exemplo, não é? Um bairro que tem qualidade de vida. Eu só saio, para muitas coisas de primeira necessidade, eu só saio, e de segunda necessidade, e de terceira necessidade, eu só saio se quiser, não é? Exatamente, se quiser. Portanto, há andamos a pé, eu e a minha família, e muitos vizinhos, há muitas vantagens em ter bairros, não é? Que têm todos estes bens e serviços disponíveis, sem dúvida alguma, não é? Mas a questão não é essa. A questão é o que tem vindo agarrado, o que tem vindo associado. E depois estavas a falar de todas essas questões teóricas e é verdade que uma imagem que tem sido muito usada, mas que eu acho que é uma boa imagem, é aquela ideia de cozer o sapo em lume grande, não é? Exatamente, eles não vão dizer, vamos pôr a cidade de 15 minutos para vigiar 24 horas, 7 dias por semana, 365 por dia. Claro que não vão dizer isso, não é? Mas vão pondo mais câmaras, mais restrições, agora só podes ter 2 visitas, não é? E quando dás por ela, já ferveste. Claro, até porque as cidades dos 15 minutos estão associadas, são de Conceição do Carlos Moreno, que é um urbanista
franco-colombiano e é professor na Universidade de Paris, e acabou por apresentar no COP21, quando da assinatura do Tratado de Paris, não é? Em 2015, foi quando ele fez assim uma mega apresentação deste conceito. Esta cidade dos 15 minutos está fortemente associada àquilo que se diz, e ele explicita isto, à cidade sustentável e à cidade inteligente. Portanto, e a cidade inteligente o que é? Pois. Ou as chamadas, é muito chique falar-se em smart cities, mas uma cidade inteligente é uma cidade que utiliza vários tipos de sensores para gerar dados, mas dados de tudo, animais, de transportes, de pessoas, não é? Dizem para gerir os dados e os recursos da melhor forma possível, não é? De uma forma mais eficiente. Para o bem comum. Mas, desculpem lá, eu sou um animal. Para ser chipado. Então, mas agora têm que, com os sensores, não é? Qual é o limite? Ok, também posso dar o caso de Sydney. Sydney cresceu tanto que foi construído um novo aeroporto e pensou-se já a construção do novo aeroporto com o metro, não é? Pensando-se também na criação de duas novas cidades acopladas a Sydney, portanto é o projeto das 3 cidades, não é? E pareceu muito bem feito, porquê? Porque eles fizeram, inclusive, a partir de Sydney e de outras cidades, fizeram estudos sobre clusters de profissionais. Portanto, tentaram perceber os CBDs, os vários CBDs que a cidade podia ter e qual era a relação tempo de deslocação dos cidadãos, portanto, dos locais onde moravam até aos seus locais de trabalho. Isto parece perfeito. Portanto, as 2 outras cidades em construção são cidades que vão ter, à partida, não é? Vão ter vários centros, vários clusters de trabalho, vão ter um sistema de malha de metro, não é? Digamos, uma rede, associada, uma rede associada e, juntamente, também apoiados por um aeroporto. Mas isto tudo parece perfeito. Aliás, no meu tempo, já posso dizer no meu tempo, eu lembro-me Este é o nosso tempo, Mónica. Exato. Eu lembro-me que em Geografia, nós no 8º ano estudávamos modelos de organização de cidades e do campo, inclusivamente, e toda a gente sabia na ponta da língua descrever o modelo de von Thunen e o modelo de Christaller. E como na altura sabíamos, década de 70, sabíamos que na Suécia toda a malha urbana correspondia muito até aproximadamente a um modelo de Christaller e havia um limite de habitantes em cada cidade. Ou seja, lembro do meu pai dizer, se as pessoas quiserem, imaginem uma família que tem uma moradia, quer acrescentar mais um bocado, não pode. Não pode, porque entretanto o filho decide ficar a morar com os pais e depois quer ter filhos. Não pode. Portanto, isto tudo tem que passar por uma política de ordenamento do território. E é verdade. Para as coisas serem mais sustentáveis, sem dúvida. Sobretudo porque também não há dúvidas que a humanidade tem preferido viver nas cidades. Claro. E tem escolhido isso livremente. Exatamente. Não é? Claro, livremente, a gente já sabe que depois há restrições de várias ordens, mas tem sido uma opção, das populações mundiais concentrar-se, lá está, as grandes megalópolis, que efetivamente depois muitas vezes se transformam em monstros ingeríveis e caóticos e com muitos problemas associados, desde salubridade, higiene, até transportes e mobilidade. Portanto, é evidente que sim, mas também é evidente que estas coisas têm sido servidas assim em regime agridoce, não é? Claro. Estava lá um docinho. E sobretudo que, a propósito da necessidade de segurança, não é? Que não seja introduzido um Estado totalitário. Claro. Eu que nunca concordei ideologicamente com o Varoufakis, o Yanis Varoufakis, tenho seguido, nunca deixei de o seguir, porque realmente foi o ministro enfant terrible na altura e achei engraçado ele ter aquela postura. Pois foi muito polémico, e deixei de... com aquelas fotos no terraço. Tal e qual. Ele de mão dada, o Junquer a puxá-lo. O escardalhão no seu imóvel. Claro. Não digo de luxo, mas bem burguesão. Quando resolveu dar as entrevistas, não é? Verdade, sim. Mas chamou-me a atenção em termos de ciência política, não é? A postura
portanto, a proposta dele, com a qual eu nunca concordei, mas foi preciso ter coragem também para o fazer na altura. É verdade. E segui sempre o percurso dele e realmente não posso deixar de concordar que nós, a propósito da segurança, não é? E a propósito da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico... Do pragmatismo. É prático. E do pragmatismo, isto é prático. justamente. Nós paga com o chip. Mete aqui um chip para pagar. É prático. Nós evoluímos por uma democracia, uma sociedade demoliberal, supostamente demoliberal, mas tecnofascista. Ou aquilo que também hoje em dia se diz o neofeudalismo tecnocrático, certo. não é? E neofeudalismo porquê? Mas chamou o Varoufakis tem-se dedicado a esse tema? Sim, não tenho acompanhado. imenso, bem, fantástico. Ele tem uma série de lives onde ele explica exatamente porque é que fala disto e não posso deixar de... Então já não está tão escredalhão, não é? Pois, eu acho que ele acordou, quer dizer, ele percebeu que o capitalismo, ao ter evoluído, como também diz a Shoshana Zuboff, aliás, por ter dito o que disse, não lhe renovaram o contrato na universidade, não é? Nós vivemos num capitalismo de vigilância. Sim, monopolista também, não é? Já não é bem capitalismo. Não. O capitalismo, na minha perspectiva, o capitalismo morreu, paz à sua alma, RIP, porque aquilo que nós assistimos, de facto, é a concentração, a livre concorrência. Exato. E a rivalidade, não é? A competição, etc., que fazia parte do capitalismo e era talvez a alma do capitalismo, quando tu tens 90% dos recursos nas mãos de 1% das famílias, de 100 famílias, são 100 famílias, sim, não é? São 100 famílias. São 100 famílias. São 100 famílias. É óbvio que não há capitalismo, mas qual capitalismo, não é? Falam de capitalismo, a mim apetece-me rebolar a rir, não é? Sim, faz-me lembrar... O capitalismo morreu. Pois, exatamente, faz-me lembrar o chamado capitalismo de Estado do século XVI, não é? O nosso capitalismo de Estado. Mas não, quer dizer, eu acredito no capitalismo e acredito que esgotou-se nas formas em que tem sido utilizado. Certo. Tal como a democracia também se esgotou em muitas formas. É preciso reinventar, mas para reinventarmos é preciso haver discussão. Claro. E o que falta é discussão, não só é a discussão, como tu, se fizeres uma análise dos programas das escolas, aliás, o caso português não é um caso isolado, é um caso que também que existe na Europa, é um caso, é uma situação pela qual os Estados Unidos passou há algumas décadas atrás. Tu vês um empobrecimento dos currícula. Aliás, há quem diga, inclusive, que não precisas ter conteúdos porque o ChatGPT dá tudo, não é? Pronto. Portanto, nós, de psicologia, percebemos que se tu não desenvolveres as tuas capacidades, todas elas se perdem, não é? Sim, portanto, e há janelas ótimas para isso. E há janelas e há as chamadas podas neuronais que acontecem em determinadas idades e se tu não cumpres com o desenvolvimento... Muitos desses processos são irreversíveis, são irreversíveis. Perdem um momento ótimo. Mas só para voltar aqui, portanto, esta capa, esta caramelização, não é? Estas coisas são vendidas, o dinheiro digital, a identidade digital, os créditos de carbono, as cidades de 15 minutos, são vendidas como coisas para o bem comum, não é? E como novidades que são o tal sinónimo de progresso, mas muitas pessoas caem não só pela suposta defesa do ambiente, mas eu vejo pela minha experiência, quer clínica, quer cívica e cidadã, que muitas pessoas, Mónica, caem na esparrela, na armadilha, pela questão do pragmatismo. Ou seja, há muito esta troca de liberdade por segurança, prefiro a segurança à liberdade, não é? E é triste, eu acho que isto desde o 11 de setembro agudizou-se muito. Tal e qual. Mas também há muito troco. Pragmatismo, eu acho que isto é um nível superior, porque trocar segurança, trocar a liberdade por segurança é triste. Mas trocar a liberdade por pragmatismo... Bom, está para além de triste, não é? É terrível. Por pragmatismo, é porque é prático pagar assim, porque é prático fazer assim, porque é prático viver dentro de uma prisão a céu aberto, onde está tudo à mão, por aí fora. Sim, repara, a partir do momento em que há um empobrecimento do espírito crítico na escola, ao contrário do que possamos todos pensar, se não há um raciocínio crítico, não é? Como é que o cidadão vai desenvolver esse raciocínio crítico e aplicá-lo no seu dia-a-dia? Aliás,
basta ver pelos programas de televisão. Isto realmente faz-me lembrar pão e circo, não é? Não, os programas de televisão, quais programas de televisão, Mónica? Os miúdos estão todos agarrados no ecrã, na tela, sim, não há programas de televisão. Não. Há vídeos do TikTok, sim, etc. TikTok, swipe, 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 scroll, scroll, scroll. E eu costumo dizer, isto, quando eu ouço, já tivemos aqui um programa muito giro por acaso sobre os telemóveis na infância, com a Laura Sanches, já conheces? Sim. Mas quando eu ouço, já ouviste certamente, um pai dizer, tão giro, parece que já nascem ensinados. Eu tenho perguntado, mas ensinados com quê? Porque até um cão consegue aprender a carregar num botão. Até um pombo. Até um pombo, não é preciso um cão. Não, um corvo são animais muito inteligentes, mas um pombo, até um pombo, que é estúpido, não é? É mais estúpido que esta mesa, consegue aprender a tocar num botão. Portanto, não é sinal de inteligência nada. Portanto, já não há programas de televisão. O que há é swipe left, swipe right, scroll down e pronto. Não, é verdade. Portanto, este empobrecimento do demo, não é? Já dizia o Giovanni Sartori, que é um grande especialista de ciência política e de sistemas políticos. A partir ele publicou um livro em final da década de 90 que se chamava A Sociedade Homo Videns ou A Sociedade Teledirigida. Pronto. Pois, que é terrível, não é? Tive a sorte de o conhecer e de falar pessoalmente com ele. Que privilégio. Era aquilo que ele via, não é? Portanto, e o que ele via era a área, no final da década de 90, sim, quando não havia os tecnologias, de visionamento, imagiologia cerebral, não é? Que existem hoje. Ele dizia, necessariamente, isto vai conduzir, o vídeo ver, não recruta as áreas do cérebro, que recruta, por exemplo, até a própria leitura. A partir do momento em que o vídeo ver recruta pouquíssimas áreas do cérebro, sim, há um empobrecimento, é o que ele diz, há um empobrecimento social como cerebral. Diz o Rancière e outros, é a sociedade do espectador-consumidor, onde é uma posição de ingeridor e não há produção ativa, mas já... A sociedade de espetáculo, não é? Também é uma passividade completa. Portanto, nesta questão das cidades dos 15 minutos, o que fica por discutir é justamente a segurança e o controle, não é? Portanto, se perguntar, mas qual é... Ok, a cidade é dividida em setores, mas qual é o setor, quais são os setores em que eu me posso movimentar? Eu tenho que pedir autorização para sair? Eu tenho tempo em que posso estar fora do meu setor? Como? Quando? Mamãe, dá licença. Lembras-te desse jogo que a gente jogava na escola? Mamãe, dá licença. Claro. Quantos passinhos? 3 passinhos de bebê. Portanto, sabendo nós antecipadamente que prevê-se, até para controle dos fluxos, não é? Registar as permissões e registar justamente as saídas. Certo. Para onde é que os indivíduos, portanto, andam, não é? Todas as durante o dia, qual é o fluxo dos indivíduos, não é? Muitas pessoas, eu penso, olhando para, por exemplo, aquilo que é a proliferação de condomínios privados, sim, e a procura de uma classe média às vezes, não é média alta, procura de uma classe média, sim, por condomínios privados, videovigiados, com segurança, vigilantes noturnos, etc, 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 olhando, por exemplo, para esse fenómeno, que é extraordinário, não é? Porque muitas pessoas preferem viver detrás de muros, não é? Mesmo. Embora, por exemplo, muita investigação mostra que quanto mais muros, maior é a probabilidade de ser assaltado, não é? Mas pronto. Parece que sim. Mas adiante, olhando para essa preferência, para esse gosto, eu diria que, tal como outras experiências de engenharia social que temos tido, eu diria que muitas pessoas estarão dispostas a aceitar livremente, voluntariamente, com um sorriso na cara, as cidades dos 15 minutos, não é? Completamente. Aliás, quando pergunto, faço assim daquelas pequenas pesquisas junto de conhecidos ou de conhecidos, ficam surpreendidos com a minha pergunta. Pois. E eles dizem, então, mas isso não é bom? Eu digo, é bom, claro, é excelente. Ter um restaurante, ter vários restaurantes, ter escolas. Aliás, a melhor escola para os nossos filhos é aquela mais próxima. Claro, obviamente. Portanto, essa é uma regra já regra. Há décadas assumida. Portanto, é muito bom porque as pessoas não precisam até de apanhar o carro para ir às compras, mas a que preço? Mas lá está, a falta de espírito crítico leva a que os cidadãos, os miúdos nas escolas também não aprendem nada sobre direitos. Não, a escola hoje está completamente desinvestida, não é? E como tu sabes, a introdução do digital na escola começou pela... Lá está, é sempre o cavalo de Troia, as provas digitais, os manuais digitais,
mas não tarda nada, são robôs a dar aulas. Sim, já estivemos mais longe, pelo menos na escola pública, pelo menos na escola pública, e depois, obviamente, isso é as massas. Mas, portanto, voltando à ideia da cidade dos 15 minutos, portanto, um espaço monitorizado, vigiado, controlado, onde este espaço das pessoas, agora também parece que já vai haver tecnologia, muito em breve, de conseguir ver as pessoas dentro dos edifícios. Sim. Portanto, remete-nos para o fim, praticamente, da nossa liberdade, não é? Privacidade, liberdade, anonimato, por aí fora. Sendo que há um fenómeno que eu queria partilhar contigo, já certamente também refletiste sobre ele, que é as pessoas nascem livres. A liberdade é Ninguém tem o direito de me dosear a minha liberdade ou de me tirar a liberdade. Quer dizer, a liberdade é intrínseca ao ser humano. É um direito natural. É um direito natural, exatamente. Portanto, este ponto em que nós chegamos neste momento, que já existem numerosos exemplos, a videovigilância é um deles, não é? Em que nós já fomos entregando muitas fatias da nossa liberdade, também tenho receio que seja um ponto sem retorno, porque nós só sabemos que só haverá apenas uma possibilidade de derrotar este fascismo. Vamos chamar assim fascismo, acho que ainda não há o termo correto, eu gosto mais de monopolistas, globalistas, tecnoglobalistas, mas só haverá a possibilidade de derrotar se as pessoas se unirem e estiverem em massa, que aliás eu acho que é uma das razões pelas quais as cidades de 15 minutos existem, que é para dividir e controlar, porque é muito mais fácil controlar pequenos grupos, não é? Claro, Vamos imaginar um bairro com 1000 pessoas ou 5000 pessoas, do que megalópolis, não é? É muito mais fácil. Mas esta entrega sistemática, pedacinhos da nossa liberdade, como se a liberdade não fosse, pura e simplesmente, nossa, um direito inalienável. Sim. Mas desde quando é que um jovem que entra na escola e sai, 12º ano, ouviu falar de John Locke e dos direitos naturais? Achas? No Talvez. tempo ouvíamos. Talvez. E eu ainda me lembro de ter estudado quais eram os direitos. Direito da propriedade privada. Por exemplo, a propriedade privada era um direito também natural. Claro. Não é? Direito de liberdade de expressão. Essa também estará ameaçada em breve. Pois está, pois estará. Portanto, pensa-se que esta organização da sociedade, aliás, há quem jocosamente se lembre dos tempos áureos do Stalin. O Stalin, dizem, não é? De uma forma, eu acho que é caricaturalmente, mas pode ter um fundo de verdade, dizem que o Stalin é uma piada. Dizem que o Stalin detestava bancos nas ruas, porque bancos permitia um ajuntamento de 3 pessoas e 3 pessoas já podia significar subversão, não é? Portanto, ou seja, do banco para o bairro dos 15 minutos, não é? Não, lá está. Quem sabe história muito mais rapidamente detecta padrões. Portanto, tudo na vida se resume, assim de uma forma muito simples, não é? À detecção de padrões. Sim. Se tu não tens conhecimento prévio, tu não podes encontrar o padrão. Na psicologia fazemos isso sistematicamente, diariamente, não é? exatamente. Portanto, o que se pensa, repetições, recorrências. Tal e qual. O que se pensa é que, portanto, para os pensadores que refletem sobre estas coisas, é que a cidade dos 15 minutos e as smart cities possa significar um estádio prévio de organização social antes de vir à implementação do crédito social. Talvez será um outro assunto para se falar. Claro que sim. E associar o crédito social à mobilidade. Claro. Portanto, diz-se que, vamos lá ver, de uma forma muito pragmática, justifica-se a cidade dos 15 minutos por questões das alterações climáticas, de forma que o homem possa contribuir, portanto, reduzir a sua pegada, exatamente, ecológica. Há menos poluição e há menos utilização, portanto, com a menor utilização do carro. Só que na realidade, pretende-se, e diz Carlos Mourinho, aliás, diz isso explicitamente, pretende-se reduzir a mobilidade. E eu pergunto, mas reduzir a mobilidade porquê? Estou a pé e de bicicleta? Eu não posso ser livre para caminhar para onde quiser? Certo. A ideia é que o indivíduo só compra no seu bairro. Aliás, uma experiência foi feita, eu lembro-me quando estávamos confinados, eu penso que terá sido o segundo confinamento. Algures na Coreia do Sul havia uma cidade onde estava a fazer uma experiência do bairro, justamente. Pois, exato. Para
porque as pessoas podiam ir fazer compras, não é? Quer dizer, muito controladamente, mas podia-se sair para fazer compras. E havia restaurantes que vendiam para fora. Portanto, em tempo de confinamento, procurou-se perceber se as pessoas aderiam bem à ideia de compra no seu bairro. E parece que a experiência estava a ter sucesso. Depois nunca mais ouvi falar nem tenho visto estudos feitos sobre isso, mas na altura do confinamento, claro, isso a experiência teve... É uma questão crítica, não é? Porque restringir a mobilidade do TOTAS, não é? Fala então da diminuição da utilização do carro, não é? Claro. E aquilo que são os cheiros pedonais, que é o meu caso, tal e qual. Preferencialmente, sempre que posso. Como o George Steiner dizia, a Europa dos cafés, a Europa dos cafés, a pé, não é? Exatamente. Pode-se calcorrear, palmilhar, sempre a pé, porque é um continente pequeno, à escala global, claro que sim. Portanto, nós podemos andar a pé, nem que fosse isso, não é? Mas até aí querem fazer restrições. Portanto, é óbvio, se a cidade de 15 minutos, ou se as cidades de 15 minutos têm esse tipo de restrições, é óbvio que não tem nada a ver com proteger o ambiente, não é? Não tem nada, é uma questão de controle. Claro. Como diz, e bem, eu nunca apreciei muito aquele político inglês que agora apareceu aí na cena novamente. O Farage. O Farage, exatamente. Nigel Farage era sempre o enfant terrible, não é? E punha a Europa em causa. Mas percebi isso, porque os ingleses... so-called, não é? Enfim, aquela ideia que nós temos de Inglaterra como a pátria do John Locke, a pátria da liberdade e do liberalismo. Se nós formos depois também, não é bem assim. Certo. Mas o John Farage aparece justamente, recentemente, a colocar isto em causa, não é? E mostrando como experiências como Oxford e outras cidades, porque não é só Oxford, não é? A experiência está em curso noutras cidades no Reino Unido, estão a pôr em causa, portanto, o direito mais básico do indivíduo, que é a sua liberdade, a liberdade de circulação, que inclusivamente é um dos pilares da própria União Europeia. Claro, é que as pessoas esquecem-se que isto é uma violação dos direitos civis, não é? E, no fundo, é tudo para as situações climáticas, não tem senão um objetivo. Não só o Farage, não é? Que é a questão do controle. Claro. Controlar o cidadão. Sim, a questão... caminhamos, infelizmente, para o final da nossa conversa, Mónica, mas queria, por fim, partilhar contigo isto, que é a ideia que eu tenho, realmente, do curso da história da humanidade, é que estas tentações, esta vontade de controlo totalitário, absoluto, do domínio final sobre o outro, sempre existiram, não é? Sempre. Nós vamos olhar para os faraós, não interessa, não é? Para os sultões, para os rajás, sempre existiram. Sempre. Só que agora, na atualidade, na contemporaneidade, junta-se a possibilidade de o fazer, não é? Com a tecnologia. De uma forma, exatamente, com a tecnologia. Lá está a cena dos tecnoglobalistas, não é? Exatamente. Porque a tecnologia facilita muito a tentação absolutista, não achas? Exatamente. Cientistas políticos têm explicado bem o fenómeno, como a partir da tecnologia se passa por cima de constituições, se parta-se por cima dos direitos cívicos, se passa por cima dos direitos fundamentais, inclusivamente, e da Carta dos Direitos Humanos, até pela invenção de novas situações e de novos direitos. Até, portanto, a invenção de novos so-called, não é? Assim ditos direitos, portanto, está em curso uma diminuição da capacidade de expressão democrática das sociedades. Claro. E a imposição, e os últimos 4 anos, nada melhor do que vermos a quantidade de situações em que isto ocorreu. Muitas delas provavelmente também experimentais, restrições à mobilidade e outras. Portanto, que pareceram mais dessa natureza. É ver Varoufakis, János Varoufakis, é ver Shoshana Zuboff. Não estava à espera que trouxesses os Varoufakis aqui à conversa. É verdade, a vida surpreende-nos. Porque realmente isto está em mutação. Mutação e caminhamos aceleradamente para o neofeudalismo, do qual não traz nada e se traz feliz, porque, tal como no feudalismo, uns poucos quantos tinham tudo e arrendavam a todos os outros. Ou seja, para uma terminologia moderna, talvez eu pudesse dizer, estamos a evoluir para uma sociedade em leasing. Em leasing. Não precisas de comprar nada.
Bom, ficamos com este slogan da Mónica Rodrigues, a Sociedade em Leasing. Mónica Rodrigues, muito obrigada por teres-te juntado aqui ao Córtex Frontal. Foi um prazer falar contigo uma vez mais. A vocês que estiveram a seguir, se interessam por este tema da cidade de 15 minutos, já sabem, é só também fazer a vossa investigação. Antigamente havia um anúncio nas páginas amarelas, que era onde se listava todos os números telefónicos, dizia vá pelos seus dedos. E realmente um cidadão hoje interessado consegue exatamente fazer também alguma pesquisa complementar os seus conhecimentos. Se gostou deste episódio do Córtex Frontal, então divulgue entre amigos e familiares e já sabe, não perca o próximo.